Aleluia. Antes de sentar, abra comigo, primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, 1 Coríntios, no capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Temos uma palavra do Senhor para a nossa vida nessa noite. Amém, igreja? 1 Coríntios, capítulo 15. Ora, irmãos, desejo lembrar-vos o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual recebeste e no qual permaneceis, pelo qual também sois salvos, se retendes tal como vô-lo anunciei. Se não, é que credes em vão. Pois se primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo por nossos pecados morreu segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressurgiu ao terceiro dia segundo as Escrituras. Então vamos tomar posse desta palavra. Amém? Podem sentar. Eu quero pegar esta palavra hoje para que possamos entender e tomar posse. Nós ficamos muitas vezes presos, e não que esteja errado, em pregar a boa nova, o evangelho, para aqueles que nunca ouviram. Está corretíssimo, amém? Tem muitos que ainda não entenderam, não tomaram posse. Mas hoje eu quero que venhamos a tomar posse dessa palavra. E essa palavra aqui, eu quero que vocês abram o coração, que Paulo fala o seguinte: desejo lembrar-vos. Então, a palavra da boa nova, do evangelho, também tem que ser ministrada nas nossas vidas, que já recebemos, para lembrarmos. Amém, meus irmãos? Nós não podemos deixar cair no esquecimento. Ah, pastor, de maneira alguma eu vou esquecer. Mas precisamos sempre falar, retomar, falar novamente. Então, aqui Paulo fala à igreja de Corinto, e eu quero pegar essa palavra para nós hoje nas nossas vidas. E quando ele fala aqui, entra até numa redundância. No versículo 3 diz o seguinte: pois primeiramente vos entreguei o que eu também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Amém, meus irmãos? E logo a seguir ele fala: foi sepultado, ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Sempre no Novo Testamento diz, quando vem escrito segundo as Escrituras, eu quero dizer o seguinte: é para nos alertar do plano de Deus. Sempre quando fala daquilo e o porquê de Jesus, sempre vem seguindo segundo as Escrituras. Então, eu quero hoje trazer à luz, nós vamos relembrar aquilo que Paulo falou para a igreja de Corinto, para a nossa igreja aqui. Eu sei que você já sabe, muitas vezes já ouviu, você já é salvo em nome de Jesus, amém. Porém, nós temos que lembrar que tudo foi feito, o plano de Deus, desde a eternidade, foi feita para a nossa salvação. Amém? E o primeiro passo, eu quero pegar 3 pontos importantes para nós. E o primeiro ponto que eu quero lembrar, trazer à luz novamente, em cima dessa palavra, eu quero que você pegue comigo, fala assim: crer. Crer no quê? Crer que Jesus fez um sacrifício vicário, um sacrifício substitutivo em cada um de nós. Amém, meus irmãos? Então, a primeira coisa, nós temos que crer. Esse é o primeiro ponto. Depois eu vou pegar mais 2 pontos em cima dessa palavra. Então, nós temos que lembrar sempre, não podemos deixar cair no esquecimento, ou no nosso dia a dia, no nosso caminhar, da maneira como o mundão está aí, a gente sempre enfrentando problemas e dificuldades, não podemos deixar de crer que Ele, segundo as Escrituras, o plano de Deus, desde a eternidade, desde sempre, foi nos resgatar e nos salvar. Você crê nisso?
Vai comigo rapidinho, no livro de Gênesis. Lá no comecinho. Quero pegar algumas passagens para a gente estar tomando posse. Então, quando fala segundo as Escrituras, toda a Escritura é inspirada por Deus e tudo, de Gênesis a Apocalipse, fala da salvação, do plano de Deus para as nossas vidas. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Olha só a primeira vez que já aparece o plano de salvação. Fala assim: eu creio no plano de salvação na minha vida. Amém, meus irmãos? E olha só onde começa. Para você ver que segundo as Escrituras, em Gênesis 3, 15. Achou aí? E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu, mulher, o Senhor, lhe ferirá o calcanhar. Então, esse ferirá a cabeça, e a serpente, no caso Satanás, ferirá o calcanhar. Então aqui ele já mostra, já começa aqui, logo que o pecado entra no mundo, pela legalidade, por um homem o pecado entrou no mundo, e nós vemos também na palavra, que por um homem foi resgatada a bênção, a salvação de cada um de nós. Você crê nisso? Então aqui nós já vemos, e Deus já coloca, já lá no começo, o porquê de cada uma das coisas. Porém, inimizade entre a tua descendência e o seu descendente. E aqui fala do sacrifício de Jesus. Ele ferirá a cabeça. Aqui tipificando Satanás como a serpente. Pelo que de modo corpóreo apareceu ali para levar a perdição ao pecado. Mas também diz, não acontecerá sem um sacrifício, sem dor. Amém, igreja? Então aqui em Gênesis, por isso que sempre a Escritura, toda a Escritura, fala do plano de Deus para a nossa salvação. Então aqui, já no começo, já fala a respeito daquilo que Deus tinha na pessoa do Senhor Jesus. Ele virá através de uma mulher. E o Senhor Jesus veio através de uma mulher. Amém, gente? E ele cumpriu aquilo que Deus já tinha determinado lá no começo. E aqui vem a questão do sacrifício vicário. Aqui vem já, desde o início, Deus já fazendo o plano para nos salvar. Então tudo já foi determinado por Deus. E nós devemos sempre lembrar e crer que foi feito um sacrifício em substituição à minha vida. Amém, meus irmãos? Olha que interessante. Às vezes nós, os homens, seres humanos, nós queremos fazer algo da nossa parte para tampar o buraco. O homem, quando pecou, diz a palavra que abriu-lhes os olhos e viu que estava nu. O homem já estava nu. E não está falando da nudez aqui normal. Está falando de algo sobrenatural. E olha só, o Senhor já começou desde sempre a fazê-los entender o sacrifício de substituição. Vai um pouquinho mais para frente comigo, em Gênesis mesmo, aqui no versículo 21. Amém, gente? Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu. Bom, o homem, a hora que viu que tinha errado, para esconder a sua nudez, pegou e fez ali uma vestimenta de folhas. Mas o Senhor falou, não, isso aí é muito fraco, isso aí não vai resolver. O que você fez não resolve. O que resolve é o que eu farei por vocês. Amém, gente? E aqui já está implícito o primeiro sacrifício para esconder a nossa nudez. O primeiro sacrifício. Obviamente, se ele pegou pele de animais, ele não pegou animal vivo para colocar em cima de Adão e Eva. Você acha que é isso ou não? Imagina você andando com um guaxinim pendurado no peito. Ou qualquer coisa semelhante. Não, ele já fez ali um sacrifício.
Então ele começa já a mostrar a respeito do sacrifício de substituição. E esse ponto é o que nós devemos crer, como Paulo falou lá atrás. Como Paulo disse em lembrança, e como o Senhor fala por nós. Olha, eu quero que sempre lembre a igreja, que houve um sacrifício vicário, em substituição. Era eu que tinha que morrer, mas quem morreu foi outro. Amém, gente? Durante a lei, eu vou falar rapidamente para a gente entender esses princípios. Deus colocou para Moisés o sacrifício de um animal, na bênção. Ele colocou, olha, para pagar o preço dos seus pecados, você deve levar um animal até o sacerdote. E esse animal, ele deve ser perfeito. Ele deve ser analisado. Fala assim comigo, perfeito era o animal. Amém, gente? E o sacerdote, sobre ordem de Deus, ele pegava daquela pessoa que trouxe e examinava o animal. E o animal tinha que ser perfeito, ou melhor, aquela pessoa levou pelo seu pecado e aquele animal tinha que ser examinado. Então, quem tinha que ser perfeito não era quem levou. Quem tinha que ser perfeito não era quem errou. Quem tinha que ser perfeito era o animal que ia ser sacrificado em substituição da pessoa que errou. Amém, gente? Eu estou trazendo a luz para que a gente venha lembrar do que Jesus fez por nós. Quem tinha que ser perfeito é o Cordeiro. Quem tinha que ser sem manchas é o Cordeiro. Quem tinha que ser sem nenhuma falha é o Cordeiro. E não quem apresentou o Cordeiro. Amém, gente? Então nós começamos a entender. Porém, na antiga aliança, o sacrifício que era feito, ele não era total substituição. Ele simplesmente tampava o pecado. Porque precisava algo ainda maior. Deus determinou aqui em Gênesis que haveria remissão dos nossos pecados, do pecado do homem, quando o sangue fosse derramado por terra. Então levaram um animal. Certa vez uma pessoa me perguntou, pastor, mas espera lá, deixa eu entender uma coisa. Eles pegavam um carneirinho, um animal, que não tinha nada a ver com o problema, e esse carneirinho, esse animal, é que morria no lugar da pessoa? Eu falei, exatamente. Eu falei, mas não é injustiça com o carneirinho? Eu falei, não, é plano de Deus. Amém, gente? Fala assim, substituição. E nós temos que entender e crer. Nós temos que trazer sempre a lembrança de que nós tínhamos uma dívida. E em substituição, Jesus é que pagou o preço. Amém, gente? Então, olha só. Quem era examinado era o animal. Quando a pessoa levava, vou repetir aqui, levava o animal, chegava na frente do sacerdote, eu pequei contra Deus. Eu pequei, eu errei, eu estou com o meu coração pesado diante de Deus. E eu, como diz a lei, trouxe esse animal para que venha pagar o preço do meu erro. Nunca o sacerdote ficava perguntando para ele, o que você errou? Faz uma lista, diz para mim, eu preciso te examinar, eu preciso saber certinho o que foi que você errou, onde você errou. Não. O sacerdote examinava a oferta pelo pecado, o sacrifício. Quem foi examinado em nosso lugar foi o próprio Senhor Jesus. Amém, gente? Fala assim, eu creio. Isso tem que estar latente em cada um de nós que nos dizemos cristãos. Crentes no Senhor Jesus. Isso tem que estar sempre movendo a nossa fé. E muitas vezes nós acabamos deixando isso ficar meio obscuro na nossa vida. Nós realmente deixamos e não entendemos esse princípio. Sempre precisamos trazer à luz a lembrança de que houve um sacrifício em substituição. Gente, só para lembrar, olha, tem um salmo que relata muito bem a respeito disso. Vai comigo rapidinho. Eu quero pegar com vocês o Salmo 49. Esse Salmo 49 relata muito bem. Nós precisamos entender, porque em que eu creio?
eu creio que houve um sacrifício em substituição aos meus pecados, aos meus erros e às minhas faltas. Amém, gente? Olha só, o que esse salmista aqui, tá? O que ele falou e relatou nesse salmo? Salmo 49. Versículo 7. Achou aí? Amém? Ninguém pode remir o seu irmão. Remir quer dizer substituir. Remir quer dizer pagar no lugar. Remir quer dizer fazer no lugar de outro. Amém, meus irmãos? E olha só, ninguém pode remir ao seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima, e os seus recursos se esgotariam antes. Ninguém poderia fazer isso. Porém, para que fosse realmente perfeito, como nós vemos no livro de Gálatas, o pecado entrou no mundo por um homem, e por um homem deveria sair. Então, na antiga aliança, era um carneirinho, um animal. E Deus falou, olha, isso aqui está resolvendo em partes o problema. Mas para terminar, para tirar, para arrancar de vez, limpar de maneira perfeita, precisa derramar o sangue de um homem. Amém, gente? Então Deus, Ele se fez homem. Amém? Nasceu de uma virgem. Nasceu de uma virgem. Por quê? Porque o plano de Deus, Ele é Deus e Ele também é homem. Fala assim, Jesus tem duas naturezas. Ele é Deus e Ele é homem. Amém? E eu quero dizer outra coisa, que é o que nós precisamos crer, para entender a questão da substituição. Ele é 100% Deus, e Ele é 100% homem. Amém, meus irmãos? Ele não é um ser assim, né, diferente, 50% Deus, 50% homem. Não, Ele é 100% Deus, 100% homem. Porque se ele não fosse 100% homem, o sacrifício dele lá não seria válido. O inimigo ia falar assim, não valeu. Ele pagou só 50% do preço, porque o preço deveria ser 100%. Então ele é 100% Deus, 100% homem. Por quê? Porque o preço era caríssimo. Nenhum homem, como aqui relata o salmista, nenhum homem poderia pagar o preço para Deus pelo resgate, mesmo de um irmão. Agora imagine de toda a população da terra, daqueles que já tinham vindo antes, daqueles que estavam lá quando Jesus estava na cruz, e daqueles que ainda viriam, que nós estamos nessa. Você crê nisso? Fala assim, eu creio no sacrifício de substituição na minha vida. Meu irmão, se você ainda tem, olha, uma pequena linhazinha de dúvida, hoje, em nome de Jesus, tem que ser arrancado, porque o sacrifício foi feito. Amém? Porque Deus vai analisar o que eu fiz. Não. Por quê? Porque Ele, como sumo sacerdote, Ele mesmo como sumo sacerdote, como está lá em Hebreus 7, que veio da descendência de Melquisedeque, sem genealogia, sem pai nem mãe, Ele mesmo, Ele é o que fez o sacrifício, Ele é que aceitou o sacrifício, e Ele não avalia quem errou, Ele avalia o que trouxe como perfeição no sacrifício. E nós precisamos entender. Pode ser que muitos estejam falando aí, pastor, mas eu já sei disso. Se você já sabe, está relembrando. Se você ainda tem dúvida, está no momento de entender que se havia alguma dívida, não há mais. Amém, meus irmãos? Diante de Deus, nós estamos limpos. Fala assim, diante de Deus, nós estamos limpos. É por isso que nós podemos entrar na presença do Senhor. Nós podemos entrar no Santo dos Santos. Cantamos aqui também. Aquele que já entrou no Santo dos Santos, em outro lugar não vai querer estar, gente.
E hoje nós entramos, não no natural, mas no espiritual. Amém? Pela graça. Por quê? Porque o Senhor se fez homem, e como homem, Ele vai à frente. Por isso que em nome de Jesus, nós somos curados. Em nome de Jesus, nós somos salvos. Em nome de Jesus, nós podemos fazer isso ou aquilo. Em nome de Jesus, nós pedimos e Deus atende. Amém, meus irmãos? Eu quero fazer aqui um exemplo, mesmo segurando o microfone. Vamos supor que essa minha mão venha a ser Jesus. E Ele é limpo, Ele é o próprio Deus, e Ele pode entrar na presença do Senhor. Porque quem tem pecado na presença do Senhor, é fulminado. Amém? Agora eu tenho essa outra mão. E essas duas mãos, elas são iguaizinhas. Essa aqui é a pessoa de Jesus. Essa aqui sou eu, Maurício. E o que eu faço? Eu entro atrás de Jesus. E a hora que o Senhor, o Pai, olha, Ele olha através de Jesus. Amém, meus irmãos? É aquela questão da ótica, é aquela questão da maneira como Deus nos olha. E por isso, mais uma vez, fala assim: eu creio no sacrifício de substituição. Amém? Então isso tem que estar latente, nós não podemos deixar. Vai comigo rapidinho, Evangelho de Mateus. Eu quero pegar aqui uma passagem, para a gente entender que muitas vezes nós somos humanos. Muitas vezes nós somos levados pelas circunstâncias naturais, e acabamos deixando levar pela razão própria e única, e esquecemos que o nosso Deus, Ele age acima disso tudo. Aqui em Mateus capítulo 16, eu quero pegar com vocês, versículo 21, fala assim: o plano da salvação, sempre, desde sempre, foi feito pelo Pai, para a minha vida. Amém? Meus irmãos, lá na criação, Ele já olhava para mim, para você, para todos nós, e falava assim: eu tenho um plano para te salvar. Amém, gente? E olha só, que interessante. Aqui Jesus fala disso para os seus discípulos. Já no finalzinho de 3 anos caminhando com seus discípulos. E aqui ele relata isso. Capítulo 16, versículo 21, vamos pegar do 21. Amém? Diz então, começou Jesus a mostrar aos discípulos que era necessário ir a Jerusalém, padecer muito dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressurgir no 3º dia. Amém? Jesus, Ele estava ali com os seus discípulos, e os seus discípulos conheciam a palavra, o Antigo Testamento, e sempre no Antigo Testamento, sempre foi falado, desde Gênesis, nós vemos isso em Isaías, Ezequiel, nós vemos sempre a palavra relatando, tudo remete a Jesus. E mesmo assim Jesus falou: olha, eu vou falar para vocês agora abertamente. Eu vou descer, já está na hora, subir, né? Para Jerusalém, nunca desce, sempre sobe. Eu vou subir para Jerusalém, e está tudo preparado, e eles vão, me colocar na parede, eu serei julgado, e eles vão me condenar, eu vou sofrer bastante, vou morrer, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar. Amém, gente? Parece simples, né? Para nós que já conhecemos toda a história. Olha só o que Pedro fala. Versículo 22. Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Olha que ousadia. Dizendo: tem compaixão de ti. Isso de modo algum te acontecerá. Vamos fazer assim uma analogia. A hora que ele falou isso na frente dos outros discípulos, foi daqueles 12 que ele escolheu, Pedro chama ele no canto e fala assim: Senhor, para, você está, como diz os goianos, você está pulando o corguinho de ré. Não, pera lá, você é o Messias, você, mesmo falando, mesmo declarando, o próprio Pedro já tinha falado e já tinha confessado que ele era
Messias. Mas eles ainda não tinham entendido que o Messias vinha não para fazer uma questão ali de salvação natural, e sim espiritual. Amém, gente? Fala assim: eu creio no sacrifício em meu lugar. Está fraco, em meu lugar. Ah, melhorou. Olha só que interessante. Mesmo eles sabendo de todo o ensinamento da palavra aos judeus, que sempre, desde sempre, falava do Messias que vinha para resgatar o seu povo, mesmo assim, a hora que Jesus falou, eles ficaram assustados, porque eles não entendiam, de modo nenhum fará isso, Senhor, porque eles estavam imaginando no natural. Agora vai comigo em Lucas, um pouquinho na frente, para a gente finalizar essa palavra, essa parte do crer. Lucas, capítulo 24, bem no finalzinho. Depois que Jesus morreu, ressuscitou, ele veio, voltou e esteve com os seus discípulos. E agora olha só que interessante. Lucas 24, 44. Acharam aí? Jesus lhes disse: são essas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhe abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Amém? Vou fazer uma pausa aqui. Nós só compreendemos as Escrituras. Nós só compreendemos as promessas de Deus para a nossa vida a hora que realmente nós cremos de todo o coração que Jesus fez um sacrifício em nosso lugar. Amém, meus irmãos? Eles ainda não tinham entendido. Jesus morreu, ressuscitou, estava ali com eles, falou assim: agora vocês estão entendendo o que eu falei aquele tempo atrás, algum tempo atrás. Era necessário que eu viesse, que eu sofresse, era necessário que passasse por tudo isso, porque eu fiz isso em seu lugar. Aí começaram a compreender todas as Escrituras. Amém, meus irmãos? A pastora Marta começou o culto aqui falando das promessas de Deus. E é interessante que muitas vezes nós queremos as bênçãos, as promessas, mas elas virão até nós quando nós nos posicionarmos. E um dos posicionamentos é crer que Ele fez um sacrifício em nosso lugar. Amém? Vira para o seu irmão que está ao seu lado e fala assim: creia. Jesus já pagou o preço em seu lugar. Amém, meus irmãos? E volto a trazer à luz aqui aquilo que Deus instituiu. Ele não examinava quem pecou, ele examinava o sacrifício que era levado. Por isso que Jesus foi examinado pelos fariseus, pelos sacerdotes, o poder político da época. Ele foi examinado por todo mundo. Ele foi examinado em nosso lugar. Por isso, meu irmão, eu quero dizer o seguinte: você está livre. Você tem a vida eterna, porque Jesus pagou o preço em seu lugar, em nosso lugar. Amém? Fala assim: eu creio. Não há necessidade de eu ou você fazermos qualquer coisa. Essa é a graça, o favor é merecido. E nós precisamos crer somente na bênção, gente. Agora vai comigo para frente um pouquinho. Eu quero tomar posse da palavra de Deus com vocês. Eu quero pegar mais uma passagem aqui, para que a gente volte um pouquinho para frente. Romanos. Fala assim: primeiro crer. Mas depois de crer, tem algo mais que precisamos fazer. Abra comigo Romanos, capítulo 6 de Romanos. Romanos 6. Primeiro, eu creio no que foi feito. O segundo ponto é apropriar. Fala assim: apropriar. Eu vou dar um exemplo aqui rapidinho antes de ler essa passagem, para que a gente possa entender o que Deus tem. Vamos supor, se alguém chegar para você e falar assim: olha, eu sou uma pessoa representante de um cartório e tal, um parente próximo seu, muito rico, ele morreu e ele deixou uma herança para você. Aí vem aquela lista: olha, a partir de agora você tem como herança não sei quantas fazendas no Mato Grosso, apartamentos, 3 iates,
umas casas na praia, no Rio de Janeiro, outras em Bertioga, e também tem uns imóveis lá nos Estados Unidos, e mais uma conta recheada no banco, aí de 20 bilhões depositado. Aí a pessoa fala assim, primeiro que se você, o teu queixo vai cair, você precisa de uns momentos assim, né, para se recompor. Aí ele falou, não é possível, é verdade isso? É verdade, está aqui, ó. Aí você crê naquilo, amém? Mas não basta crer. Você tem que se apropriar. Você tem que ir até o cartório, mostrar que é você, e você tem que tomar posse. Fala assim, depois de crer, preciso me apropriar. Porque tem gente que às vezes crê que Jesus morreu nesse lugar. Eu creio, mas não usufrui. Eu creio, mas não apropria. Eu creio nisso, porém eu continuo vivendo como um devedor. Porque o diabo é sujo, meu irmão. Ele vai jogar na sua mente. Primeiro, ele faz nos pecar. Depois que a gente peca, ele vem nos acusar. Você já passou por isso ou será que é só eu? Ele vem acusando. Então, constantemente nós temos que nos apropriar. Constantemente nós temos que falar, olha, já foi pago o preço. Amém, meus irmãos? E isso nós precisamos sempre. Nós temos que sempre trazer latente. Sempre temos que nos apropriar. Como que fazemos isso? Está aqui, Romanos 6. Acompanhe comigo rapidinho. Fala assim, depois de crer, preciso apropriar. Capítulo 6 de Romanos. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum. Nós que estávamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou então, não sabeis que todos quanto fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que com Cristo, que ressurgiu dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Amém, meus irmãos? Como que eu me aproprio daquilo que Jesus fez? Como que eu me aproprio da substituição que ele fez por mim? Como que eu me aproprio daquilo que ele fez em meu lugar? Eu me aproprio quando eu mostro publicamente. É a mesma coisa da sua herança. Você tem que ir no cartório, se apresentar e assinar que a partir de agora você toma posse daquilo que você herdou. Amém, gente? E está aqui. O batismo, descer as águas, é uma coisa muito interessante. Tem gente que crê. Você crê que Jesus morreu nesse lugar? Ah, eu creio. Você crê que ele pagou o preço desse lugar? Ah, eu creio. Então se apropria disso, meu irmão. E na hora de se apropriar, fica lá. Ai, será que eu assino? Ai, será que eu pego? Será que eu tomo posse? Vai que é mentira. Vai que... Não, eu não sei se eu assino. Eu não sei se não assino. Ah, não. Puxa vida, fazenda no Mato Grosso? Não, como é que eu vou lá cuidar, meu irmão? Com 20 bilhões na conta, você manda alguém cuidar para você. Ai, vai que esse apartamento eu não gosto. Não gosta, vende, compra outro. Ai, vai que a cor não me agrada. Pinta! E tem gente até agora que não se apropria. Olha, meu irmão, o batismo não vai salvar ninguém. A salvação está lá atrás. A salvação é o sacrifício que Jesus já fez. É pela graça, amém, gente? Muitos às vezes pregam, você tem que batizar para ser salvo. Não, meu irmão, você tem que crer que Jesus já pagou o preço em seu lugar. Amém? Porém, você tem que se apropriar publicamente daquilo que você crê. Você morre com Cristo. Sempre no batismo aqui a gente fala a respeito disso. A gente pega a pessoa, aqui nesse tanque batismal. Ou pode ser em qualquer outro lugar, pode ser num rio, pode ser numa piscina em casa, pode ser em qualquer lugar. E aqui ela declara, ela toma posse. Você morre com o mundo, você afunda a pessoa. Amém, meus irmãos? Essa é apenas um ato, não é aquilo que vai salvar, mas você está se apropriando daquilo que Jesus fez. Você crê que ele morreu? Creio. Então vamos aqui falar isso publicamente, vamos nos apropriar. Eu vou assinar embaixo e tomar posse daquilo que é meu. Amém, meus irmãos? Aí nós mergulhamos a pessoa.
Depois que mergulha, é muito importante a segunda parte. Porque às vezes só mergulhar, né? Aí realmente a pessoa se apropria de verdade na morte de Cristo. Nós temos que lembrar da segunda parte, de tirá-lo. A hora que tira. É isso que aqui Paulo está falando aos romanos. Olha, o que você vai dizer para os outros? Você vai andar sempre no pecado para que a graça aumente? Não, já foi feito o preço. Mas o batismo vai me livrar do pecado. Não, meu irmão. A nossa vida em santidade é uma constante. Amém? Nós sempre temos que estar vigiando. Nós sempre temos que estar atentos. Hoje, antes nós vivíamos no pecado. Hoje, nós temos que viver para não pecar. Deu para entender, gente? Fala assim, antes eu vivia no pecado. Hoje eu vivo para não pecar. Amém, gente? Não quer dizer que eu estou garantido. Porém, eu vou me apropriar. Fala assim, não basta crer. Tenho que me apropriar. E se você, meu irmão, às vezes tiver alguém aqui que ainda não batizou, vai pensando. Tudo tem o seu momento, tudo tem a sua hora. Eu sei que, vamos supor, fazendo novamente a analogia com aquele parente que te deu a herança. Tem gente que, a hora que recebe o comunicado, o camarada que foi avisar nem terminou de falar, ele já está lá no cartório. Com a documentação, xerox autenticado para mostrar que é ele, tudo certinho. Tem outros que ficam, puxa vida, ainda não consegui, ainda estou abalado, mas eu vou amanhã, eu vou depois amanhã. Mas vá, gente, se apropria, amém, meus irmãos? Olha só, eu vou andar no pecado? Não, eu vou andar em novidade de vida. Jesus já fez, mas eu preciso me apropriar disso, amém, gente? Eu não vou também abrir aqui, mas está lá, em 1 Coríntios 11. Outra coisa que eu mostro que eu me apropriei daquilo que Deus fez. Fala assim, participar da ceia. Amém? Quando eu participo da ceia, eu estou também mostrando que eu me apropriei do sacrifício que Jesus fez. Fala assim, crer e me apropriar. Tomar posse. É público. Amém, gente? Eu participo da ceia, junto, em corpo, como igreja. Eu vou lá, eu peço perdão dos pecados que eu errei, que eu cometi, as minhas faltas. Eu sei que Jesus já pagou o preço, e eu estou agora, eu não vivo mais no pecado, mas eu vivo para não pecar. Senhor, eu errei aqui, falhei ali, tem misericórdia, mas eu vou celebrar, porque eu sei que o Senhor pagou um alto preço para que eu entrasse na eternidade. Amém, gente? Depois de crer, depois de apropriar, nós precisamos de um terceiro ponto. Fala assim, confessar. Amém? Pastor, que bom, maravilha. Eu estou aqui na igreja, onde que tem o confessionário? Que hora que o senhor atende? Misericórdia. Vai comigo, Romanos, um pouquinho para frente. Capítulo 10. Amém? Capítulo 10, versículo 9. Acharam aí? Acompanhe comigo. Se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor, e com o teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será? Pois com o coração crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a... Amém, meus irmãos? Eu tenho que crer. Eu tenho que tomar posse daquilo que eu creio, e eu tenho que confessar. Olha, meu irmão, falar, confessar. Porque com o coração crê, presta atenção, versículo 10. Com o coração se crê para a justiça. Amém? Ou seja, eu sou justificado porque eu creio que Jesus morreu em meu lugar. Amém? Mas não basta isso. Eu tenho que confessar. Confessar é falar. Confessar é em qualquer momento, a qualquer instante, diante de qualquer pessoa ou situações. Você tem que confessar: eu sou salvo. A hora que aquele pecado, sabe aquele pecado? Bom, com vocês eu acho que não acontece, mas comigo acontece muito. Aquele que TTT volta a te atormentar. Sabe aquele que você pensa assim, será que eu vou dar conta?
Meu irmão, na hora, você tem que declarar, você tem que confessar, amém? Você tem que falar, olha, eu sou salvo, Jesus já pagou o preço, olha, eu não vou cair de novo, eu tomo posse, eu confesso aqui, que eu sei quem é o meu Deus, eu confesso que eu tenho a salvação, e eu entrarei na eternidade, e por isso agora, você inimigo, que tem tentado, que tem vindo, você bate em retirada, amém meus irmãos? Fala assim, crer, tomar posse e confessar. Não há lugar no reino de Deus para agente secreto. Não há lugar no reino de Deus para crente secreto. Meus irmãos, se você tem vergonha de confessar, falar, testemunhar o Deus que você serve, aquele que está sentado à direita do Pai e vai à sua frente, vai falar assim, ó, esse aqui não aceitou o que eu fiz. Isso é muito sério. Tem muita gente que tem medo. Tem muita gente que não sabe falar. Eu estou falando no espiritual, diante de situações que às vezes nos rodeiam, porque o inimigo anda ao derredor buscando a quem possa tragar. Como também no natural, gente. No natural. Vamos pegar um exemplo aqui, talvez tem pessoas aí que trabalham numa empresa e ninguém sabe que ela é crente. Ele ou ela, qualquer coisa. Ai, não, e se souber, ai, puxa vida, meu irmão, não tenha medo, não tenha receio, porque se você não confessar, se você não falar, se você não declarar, é em vão o sacrifício que foi feito. Amém, meus irmãos? É aqui, a palavra está muito latente aqui. Olha, nós devemos confessar, nós devemos falar em situações, aquilo que nos vem, nos aflige, e também a qualquer momento e a qualquer instante. Não podemos ter medo de falar, de declarar. Não tenha medo da sociedade. Tem gente que tem medo de confessar, de falar que é crente, que aceitou Jesus, que participa, porque a sociedade, o meio onde ele participa, ai, todos vão me ignorar, eu serei afastado, eu não estarei mais nesse meio. Meu irmão, você vai estar onde Deus te colocar. Não interessa se é sociedade, se não é sociedade. A sociedade, a posição social e etc. não vai te salvar. Quem vai te salvar e já fez isso por você é Jesus. Não tenha medo, meu irmão. Não tenha receio. Não tenha medo nem receio. Se você não confessa publicamente, se você não fala aonde você está, no meio onde está, aquele a quem você crê, o sacrifício que ele fez foi em vão. Amém, meus irmãos? Fala assim, eu tomo posse da minha salvação. Então aquilo que Paulo falou à igreja de Corinto é para nós hoje. Eu sei que muitos aqui já conhecem tudo isso que eu falei, mas a palavra deve ser falada, discutida, falada novamente, ensinada, novamente ensinada, recalcada, para que a gente sempre lembre, não deixe cair no esquecimento. Amém? Fica em pé, em nome de Jesus. Eu quero estar orando com vocês, todos vocês hoje, todos nós. Eu quero que você, nesse momento, abra seu coração ao Senhor. Porque hoje, em nome de Jesus, o Espírito Santo do Senhor, o Paráclito, o Auxiliador, Ele não nos deixou órfãos. Você crê, meu irmão? Ele estará nos auxiliando. Se você que está aqui essa noite e tem dificuldade de crer no sacrifício que Jesus fez em meu lugar, em seu lugar, por todos os pecados que nós cometemos, o Espírito Santo está aqui para nos convencer e nós vamos crer. Amém, meus irmãos? Se você está aqui e você crê, você já creu, já falou, creu no coração, mas ainda não se apropriou, você não fez o batismo,
Você não apropriou daquilo que Deus tem. Não precisa ficar desesperado. Mas é chegada a hora. Quando Filipe foi levado por Deus a uma estrada e vinha voltando de Jerusalém, um alto oficial da Etiópia, servo da rainha de Candace, ele vinha lendo as escrituras que falava justamente na parte de Isaías, daquele que morreu, que pagou o preço. Isaías já tinha falado a respeito dos planos de Deus. Filipe estava ao lado, ouviu ele lendo. Ele estava lendo em voz alta, obviamente. Falou assim: você crê no que você está lendo? Ele virou e disse: como crerei se não houver quem me explique? E ele, como bom evangelista, não perdeu tempo, subiu na carruagem e foi ali explicando o plano da salvação, assim como eu falei aqui. E a todos que estão aqui, eu quero que creiam. Amém? Depois de crer, ele imediatamente falou: eu quero tomar posse disso. Meu irmão, de repente, no meio do deserto, apareceu lá um lago. E Filipe não perdeu tempo, batizou. Então, alguns que ainda não apropriaram, alguns que têm medo. Certa vez eu falei com um jovem aqui na igreja, há um tempo atrás: por que você não batiza? Ai, porque eu tenho medo, porque eu tenho que mudar. Meu filho, a palavra já foi apresentada para você. Você já sabe da verdade. Agora você tem que apropriar. Eu prefiro que você se aproprie da bênção, falei para ele, do que perder a tua salvação. Então você que está aqui, que ainda não se apropriou e tem medo, tem receio, em nome de Jesus, eu quero declarar que o Senhor te capacitará. Você não irá fazer isso meramente emocional ou para agradar homens. Você vai fazer para apropriar do sacrifício que morreu, daquele que morreu em seu lugar. E você que está aqui e que tem medo e vergonha de confessar publicamente, confessar diante de amigos, confessar diante do próprio Deus, confessar diante do diabo, do inimigo que vem muitas vezes te tentando, você também vai, a partir de hoje, pelo Espírito Santo, ter a ousadia de falar, de declarar, de confessar. Quando confessares com os seus lábios que Jesus é o Senhor, Ele fará o sobrenatural. Então, eu quero declarar que estou diante de uma igreja que crê, que se apropria e que confessa o Deus que planejou, arquitetou e fez. Amém, meus irmãos? Fala assim: eu creio. Está muito fraco. Eu creio. Eu me aproprio. E eu confesso com os meus lábios que Jesus é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. É noite de renovo. É noite de restauração. Oh Deus. Teu sangue